Agora vai. Já comecei passando vergonha aqui, hein? Tudo bom? Eu tava mandando e ninguém aceitava, eu saía e entrava de novo. Que bom que Pois deu. é, tinha muita gente pedindo, eu acho que eu não estava conseguindo visualizar. Tudo bem, querido? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Me conta, começa me dizendo onde é que você tá. Você tá no sul ou você tá no Nordeste? Estou em Fortaleza, trancadinho dentro de casa. Ficou por aí, né? Não tem como viajar, né? Não tem como se mexer, até porque nós não estamos em férias, estamos naquele negócio de ficar de quarentena dentro de casa, então melhor não se mexer. Como é que tá sendo essa quarentena aí? Horrível, horrível. Eu acho que descansar 2, 3 dias é sempre bem-vindo, mas depois de um tempo já a gente sente vontade, né? Sente falta de treinar, de ir para a rua. Acho que a parte do trabalho em si, a gente sente falta de viver. Viver, fica aqui encarcerado e isso não é bom, não. Ainda mais para vocês que estão sempre viajando, né? Jogador de futebol não para muito no mesmo lugar. É o que você falou, no começo dá até um descansinho, assim, fala, pô, beleza, vou descansar um pouco, mas depois de uma semana já não dá mais. Exato, e na nossa profissão o corpo pede, né? Nós somos acostumados a trabalhar todo dia e passou de 2 dias de descanso, já tem que treinar e até isso nós estamos limitados, né? Não tem nem onde treinar. A gente faz na medida do possível dentro de casa alguma coisa, porque academias estão fechadas, então tá bem complicado. Ô, Sobres, agora me fala uma coisa, tá dando para olhar a moto aí, pelo menos? Porque andar na moto você não anda mesmo, né? Ela tá aí em Fortaleza com você? Não, a moto está em Porto Alegre, guardadinha. Conta essa Nem história aí pro pessoal que tá acompanhando, tem mais de 1.000 pessoas aqui com a gente na live. O Sobres tem uma moto que ele mandou fazer para viajar o Brasil na mão dos outros, né? Exato, mas eu só vou usá-la quando eu parar de jogar, né? A profissão não permite. E ela tá lá guardadinha, já tem 3 anos que ela tá parada. Eu tenho meus amigos que às vezes andam, eles que mantêm ela viva, digamos assim. Quando parar, você tá com 34, a gente tem a mesma idade, você faz aniversário em junho, não é isso? Exato. Um pouquinho mais velho, 2 meses mais velho que eu. Ano passado eu vi uma entrevista tua no Internacional, ainda falando que estava chegando a hora, que é desgastante, você fazendo uma comparação, né, que o jogador de futebol ele envelhece mais cedo, que você hoje tem cabeça de 50 anos. Então, eu achei que você fosse se aposentar no final daquela temporada. O que aconteceu? Deu um bichinho aí? O que te fez parar no Ceará? Então, eu já tentei parar de jogar em 2010, 2011, né? Eu tive muitos problemas de lesões e aí eu quis abandonar. E aí segui. Mas, na verdade, eu estou me preparando já, né? É inevitável isso, a idade, por mais que eu me cuide, por mais que eu seja um bom profissional, eu tenho que estar ciente, né, que o fim está chegando. Talvez esse ano, mais o ano que vem, mas não vai passar disso, não. Esse ano, ano que vem? Mas esse ano não vai nem jogar bola direito. Por isso que talvez o ano que vem. A gente, as coisas vão mudando muito, né? Depende, tem convites também que muitas vezes não se pode negar. Eu acho que tudo vai dependendo. Eu acho que depois de uma certa idade você não pode fazer planos longos. Você tem que ir vivendo cada ano. Como eu falei, o corpo vai respondendo de uma forma diferente. O que você faz durante o ano também vai te dizer se você tem que seguir ou não. E também tem aquele negócio que eu falo muito para os jogadores mais novos, que é você parar com o futebol e não o futebol parar contigo. Acho que tem um momento que a gente tem que ter a consciência e parar e não ficar tentando aí jogar e começar a sofrer em times pequenos, que aí no fim acaba vindo uma depressão, que é essa você não aceitar que a sua época passou. Acho que isso tem uma diferença muito grande entre você parar de jogar e o futebol parar contigo. Parar ainda por cima, né? Parar em alto rendimento. Você tem, claro, uma história marcada no Internacional, bicampeonato, tem mais uma final de Libertadores. Aliás, são 3 finais de Libertadores, gol nos 2 títulos do Inter, né? E a outra é pelo Foi, Tigres. foi. Pelo Tigres aí, bati na trave, quase ganhei a terceira. Seria mágico, né? Até por um time mexicano que nunca venceu, infelizmente não conseguimos. Mas não tá faltando título, não, né? Copa do Brasil no Cruzeiro, Fluminense. Fluminense, você foi campeão brasileiro, não foi? 2012, você Bra estava lá? Brasileiro, carioca, todos os times que eu joguei, eu tive um título, né, estadual,
e tive, sim, um título de expressão. No Inter eu não tive nacional, porém tive internacional. No Cruzeiro eu tive Copa do Brasil, no Fluminense tive brasileiro, no México eu tive o mexicano. Então, o único lugar que eu não ganhei estadual foi aqui no Ceará. Tem umas histórias curiosas, tem umas histórias boas, eu tô falando aqui das coisas. Eu lembro muito de você no Fluminense. Levou a chave do Fluminense embora? Conta aí pro pessoal. O Sobis morava na Barra, né? Morava longe do clube. Morava longe. É E que chegava antes de todo mundo. é que nessa época, o Rio de Janeiro, todo mundo sabe, ele é uma cidade limitada por Montanha e mar, né? mar e montanha. Então, o trânsito é aquele. Aí teve uma vez que eu sempre pegava. Sim. E aí, essa conexão. Deu para escutar tudo aí? Tem um monte de gente mexendo no Instagram. Deu. O pessoal de casa está te acompanhando. Isso aqui é o que vale. É o que importa. Enquanto o pessoal está te mandando beijo aqui, ó, a galera acompanhando junto com você. Enquanto não chegam as perguntas, manda pergunta, gente. Vai mandando pergunta aqui para o Sobis. Vamos aproveitar para a gente falar um pouquinho dessa situação toda, né, Sobis? Não tem jeito. E você é um cara que já rodou muito lugar do mundo, só morou em cidade boa. E agora está vendo que, acho que como todo mundo, não tem primeiro mundo, não tem terceiro mundo. É uma situação bastante complicada que está se vivendo e está pegando todas as profissões. Como é que está essa questão de redução salarial? Vocês conversaram entre vocês? Estão acompanhando o que está sendo decidido? Nós conversamos, sim, temos grupos, a gente tenta dar nossa opinião, né? Porque não é fácil, são muitos atletas no Brasil. E eu, Rafael, eu não posso responder por todos, né? Tipo, o que é bom para mim não é bom para alguém para um time menor, para um time de segunda divisão. Então, o buraco é bem mais embaixo. Nós estamos estudando aí as melhores formas. Estamos bem cientes que todos vão perder, né? Todos vão perder, isso é inevitável. Mas também estamos pensando no bem, principalmente dos atletas aí que necessitam mais desse nosso apoio. Como eu falei, não podemos responder só nós, os times da Série A, decidir algo, porque o que é bom para nós não é bom para o pessoal que joga só o estadual, não é bom para o pessoal que tem um calendário mais curto, não é bom para os menores clubes. Então a gente está numa conversa aí, mas acho que acima de tudo abertos e bem ciente que todo mundo vai perder. Vocês acham que vai em determinado momento acabar pelo menos reduzindo o salário de vocês todos também? Não é, a gente não fala nesse negócio de que vai, né? A gente vai ver um meio para que todos os envolvidos possam, como digamos assim, perder um pouco para ser melhor para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo, porque senão vai ter consequências, né? Então, por isso que a gente não está tomando decisões precipitadas, a gente está se inteirando muito bem do assunto, a gente quer saber também como vai ser daqui para depois, como serão, a gente quer também ter possibilidade de ver como será o calendário, porque daqui a pouco vai parar por um tempo, fazem um calendário sem comunicar atletas, e aí a gente vai jogar a cada 2 dias, que é desumano, não tem, vai encurtar, muitas vezes vão querer acabar o campeonato antes do fim do ano, e isso vai ter, né, é inevitável que tenha jogos em cima de jogos. Até eu lembro que antes dessa parada o Bahia jogou um jogo, se não me engano, da Copa do Brasil num dia, e no outro dia tinha jogo ou no outro dia, algo assim, tinha jogo do Campeonato Baiano. Isso não existe. Então isso, na minha opinião, acho que é um ponto muito importante para ver como vai ser o calendário. Eu acho que os jogadores tinham sim que opinar. Mas paciência, né? A gente tem que se adaptar a todos os sentidos, em todas as coisas, mas também a gente não vai poder ser escravo jogando a cada 2 dias, jogar um dia aqui em Fortaleza, outro dia em São Paulo, depois vai para Porto Alegre, tem coisas que não dá. Então por isso que a gente quer ter contato, quer ter um conhecimento maior também, quer participar das reuniões, né? Junto com clubes, junto com o CBF, porque nós somos os protagonistas, nós que estamos dentro de campo, e eu acho que a nossa opinião seria bem importante. Ainda mais agora, né, que você está num clube do Nordeste, você sentiu muita diferença porque as viagens são mais longas de maneira geral, né? Tem menos opção de voo se não for fretado, e vocês ainda têm a Copa do Nordeste, além do Campeonato Estadual, então assim, já deu para sentir um pouco essa diferença? Parece que o calendário é mais apertado e as distâncias são mais longas. Ainda a sorte que a gente não está em Campeonato Brasileiro, né? Porque Sim, aí temos que atravessar o Brasil, mas
é meio que louco, porque a gente joga muito aqui. Eu acho que até essa parada nós não tivemos nem uma semana cheia ou algo assim. Jogamos. O Ederson Moreira ficou com a gente um mês, acho que deu 10 ou 12 jogos, algo assim. Então não tem descanso, né? São 3 campeonatos. Ele nem pôde fazer o trabalho dele direito de treinamento e não tem tempo para nada. É jogo, 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 jogo. É uma coisa assim que é difícil. E, com tudo na normalidade, são muitos jogos. Imagina depois dessa parada. Então, por isso que eu falo que é muito mais importante a gente poder opinar, porque nós não somos máquina e o que a gente faz não é saúde. Todo mundo acha que jogar futebol é saúde. Não é. A gente é um trabalho. Saúde é você correr um pouquinho por dia, fazer seu exercício. O nosso não é saúde. A nossa é o ganha-pão. Desgaste, né? Da mesma forma que a gente está aqui treinando no dia a dia, tem outro clube que também está fazendo por merecer, cada um da sua forma, e depois tem o confronto do jogo. A gente tem que saber que a saúde, como é uma coisa tão importante nesse momento, também a nossa entra em questão, sim. Você acha que o mata-mata no Brasileiro seria uma opção viável para esse ano? Já falaram em dividir, fazer um turno só. E aí eu até brinquei, o Leandro Quesada, a gente estava conversando sobre isso, ele falou, não, faz um turno só. Eu falei, tá bom, então me diz o seguinte, de quem vai ser o mando do Grenal? Vocês da imprensa, vocês têm uma parte muito importante que num geral, para dar opinião, tem que estar bem ciente do que está falando, porque forma opiniões, né? Eu acho que é uma coisa que nós estamos vivendo um momento que sei lá, nunca aconteceu, é algo que muita gente não sabe nem para onde ir, o que pensar, desde do nosso trabalho do esporte, o trabalho de qualquer pessoa na rua, o dono de empresa, é uma coisa inimaginável, tá todo mundo trancado e ninguém sabe, a gente imagina as consequências, mas a gente não sabe de verdade o que vai acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado para ter opinião. Eu jogava, muita gente, eu acho que até nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, muita gente gosta do mata-mata, né? Eu gosto. Porque muitas vezes chega no fim, com 2, 3 rodadas de antecedência, já está tudo decidido, então se perde a graça. No México, tem o clausura e o abertura, e metade do ano você joga um turno, classificam 8, mata-mata e campeão. Aí na outra metade do ano a mesma coisa. O campeonato era espetacular, estádio lotado, todo jogo, porque é muito tiro curto, né? Com 25 você também eu gosto, eu acho legal, mas vamos ver direitinho, né? Se for pro bem do futebol, para que tudo acabe bem nesse ano, né? Depois de passar esse turbilhão, por mim não tem problema nenhum e eu acho muito bom o mata-mata. Falando nesse turbilhão, vou fugir, já volto pro futebol. Ah, eu falei aqui antes de você entrar, só estava falando pro pessoal que você foi lavar roupa num clube aí e nunca mais voltou. Clube, né? História desde lá de trás para você contar isso aí, mas queria que você falasse antes, já que você tocou nesse assunto, né, de como é que tá o coronavírus, o Covid. A gente sabe que tem gente menos favorecida e não precisa nem ser uma pessoa desempregada altos, que para de receber, funcionário de clube, todo mundo que depende de renda mensal está tendo uma situação bem complicada agora. Vocês aí no Ceará fizeram algum enfim, se juntaram para ajudar o povo? Fiquei sabendo que vocês estão dando uma força aí para todo mundo. O clube, no geral, o clube está fazendo várias coisas, né, para sócios. O clube cedeu o CT para, né, pro governo, para o que precisar. Né? Nós, atletas, fizemos uma vaquinha assim, entre nós, abrimos uma conta junto com a nossa assistente social e cada um depositou algo que, né, que achava, sei lá, correto no momento. Fizemos uma conta e agora vamos destinar esse dinheiro para lugares que precisam, né, principalmente nesse momento aí de pânico que estamos vivendo. Então, na medida do possível, nós jogadores, o clube assim está sendo muito legal nesse momento. A gente está tentando ajudar pessoas, tentando passar, desde que seja por redes sociais, né, já que somos influenciadores, que as pessoas se cuidem, né, que a gente está ciente também que tem uma bola de neve grande para vir, né, com essa parada, que aí já envolve muito mais
do que o esporte em si. A economia toda, né, vai entrar a economia vai chegar. Então, é uma coisa muito delicada, é uma coisa jamais vista, jamais vivida. Então, por isso que tudo tem que ser feito devagar, pensar bem, porque as consequências virão e a gente tem que ver qual é a melhor consequência, né? Tipo, a que vai ser menos prejudicial, e vamos torcer aí que a cabeça dessas pessoas que cuidam do nosso povo esteja iluminada, que o povo também saiba bem diferenciar as coisas, porque há um tempo atrás todo mundo estava no carnaval, agora ninguém quer sair para a rua. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, não só depender do governo, porque o governo tem que depender de nós, mas se a gente ficar assim nessa monotonia, eu acho que nós vamos sofrer e sempre vamos botar a culpa neles. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que nos ajudar e temos que cobrar, porque para isso que eles servem. Vou te fazer a pergunta do Felipe Oficial 220. Não sou eu que estou fazendo essa pergunta, hein? Por que você não jogou no Corinthians, cara? Por muitos fatores, né? O fato do jogador não jogar em um time talvez não seja porque ele não queira, foi porque talvez o time nunca ligou, nunca fez uma proposta. Então tem muita coisa que influencia o fato do jogador ir para um time ou não. Mas eu já joguei na base do Corinthians. E por que não ficou? Porque eu fugi. Conta essa história direito, que isso é muito bom. Então, eu tinha 15 anos, né? E quando eu completei 16 anos, eu poderia assinar contrato profissional. Eu lembro que tinha eu e um outro atleta que éramos prioridade e nos ofereceram, sim, um contrato. Só que no contrato, também não vou citar as pessoas que estavam envolvidas no momento, né? Não vem ao caso, depois, já tem quase 20 anos isso. Já tem 20 anos isso. Eles me obrigaram a levar meus pais a assinarem o contrato. Os meus pais assinando o contrato, eu seria 100% do Corinthians. Mas você então, já foi empresário, né? Sim. Então eu faltaria com lealdade ao meu empresário que me levou até lá. E aí a gente teve a ideia de eu fugir e depois buscar na justiça, porque nesse meio tempo me proibiram de jogar, me ofereceram contratos de marcas esportivas, assim, caso eu aceitasse isso. E na real eu fui leal, né? Não sei dizer se interferiu na minha vida, porque hoje, graças a Deus, eu tive uma carreira muito boa, mas também não quer dizer que não seria boa caso eu ficasse. Resumindo, eu fui leal ao meu empresário, fugi, entramos na justiça e tal, conseguimos o passe e foi essa a história aqui. Mas quando eu saí do clube, eu falei que ia levar a roupa para lavar. Por isso essa história e nunca mais voltei. Agora, com 34 anos, claro, essa temporada você está no Ceará, mas você já falou que ano que vem talvez ainda joga no clube. Se o Corinthians te chamasse para encerrar a carreira, você iria? Eu acho que isso tudo vai um pouquinho naquilo que eu falei de ver como vai ser o ano, né? Se eu render bem, se eu não tiver problema com lesões, se o meu ano for super produtivo, eu, na minha cabeça, assim, posso me abrir para outros clubes no geral, ou seguir no clube que eu estou. Mas depende, isso é só no fim do ano para se resolver. Tanto que jogadores com mais de 33, 34 anos, geralmente eles fazem um contrato de um ano, porque é melhor para o jogador e melhor para o clube, né? Porque o clube também não pode se garantir por 2 anos, sendo que nós, em sã consciência, sabemos que a nossa produtividade não pode ser a longo prazo, tem que ser passo a passo. Mas quem sabe no fim do ano. Ó, tem cruzeirense aqui, o pessoal do Internacional tá falando direto, volta pro Sul, volta pro Internacional, o pessoal do Vozão falando que você vai fazer história. Vamos abrir as perguntas aqui pra gente ver o que o pessoal tá querendo saber de você. Que bom que as mensagens são boas, né? Isso me deixa feliz. E isso às vezes é complicado, né? Porque a gente sabe que torcedor não tem muita paciência e fica bravo com o jogador que vai embora. O Colorado super feliz. Também, onde você passou, você ganhou título, né? A gente falou de Libertadores, falou do Brasileiro. Tem a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, você ganhou 2. Tem um monte de coisa, né? Mas eu acho que também é o do dia a dia, né? Porque é muito intenso. A gente vive dentro do clube muito mais do que vive com nossas famílias. Tirando esse momento de agora, a gente convive com funcionários o tempo todo, são concentrações, então acho que acima do título em si, fica a pessoa, né? Nós somos seres humanos e a gente tem que tentar plantar o melhor possível, e a partir do tempo, quanto mais velho, tentar passar um pouquinho das coisas boas que a gente teve na vida para os mais jovens,
eu acho que isso influencia também, né? Você ser um bom atleta. Além de ser campeão, você ser uma boa pessoa e bom atleta durante o tempo que você fica no clube. Tem um monte de pergunta para você. Eu vou ter o Genilson está brincando aqui. O Giru fala português. O Guto está perguntando o que você ainda sente pelo Internacional. Vou até colocar essa aqui, ó, enquanto eu estou olhando as outras. Tem muitos momentos de mágoas, né? Muitos momentos de glórias, de história. E no fim de tudo, tirando uma mágoa que outra, o que fica é a história, né? Eu acho que é super feliz. Nas minhas passagens, nessa última, eu quase consegui uma Copa do Brasil. Bateu na trave. Mas a história ninguém apaga, né? Foi o clube que me fez, acima de atleta, me fez como homens, né? Como homem, como pessoa, foi o clube que foi muito importante na minha formação de base, deu uma linha muito importante para nós como ser humano. Não era só o futebol, o Inter sempre se preocupou muito com a pessoa, e eu acho muito do que eu sou hoje, além do futebol, assim, eu devo muito ao Inter e o agradecimento vai ser eterno. Ó, pergunta do pessoal daí, de pertinho de você. Tá feliz no Ceará? Feliz, ótimo. Até então, nós somos o único time que trocou 2 vezes de treinador e não perdeu nenhum jogo no ano, né? A gente vive coisas novas, é uma coisa interessante, é uma outra cultura, é uma outra forma de ver o esporte, de viver o futebol, mas a paixão é impressionante. Ainda estou num processo de adaptação, né? Porque o clima, os campeonatos, tudo requer um pouco de adaptação. Mas sim, muito feliz, o time está num crescimento. Essa parada não foi boa para nós, infelizmente, porque o nosso time aí vinha num crescimento muito bom, como eu falei, invicto no ano, já prosperando coisas boas. Essa parada aí eu acho que é bom para muitos clubes, ruim para outros. A gente vai procurar na volta aí tentar manter esse momento bom que a gente vivia, mas é difícil. É complicado, a gente está num momento complicado. Ó, de Erechim para o mundo, hein? Rodou esse mundo, voltou, agora com 34 anos, pensando no ano que vem encerrar a carreira, para a gente fechar por aqui também, que eu sei que está em quarentena, mas tem um dia aí pela frente, está cheio de coisa para fazer. Aqui a gente não tem nada para fazer. Vou te deixar aqui o dia inteiro, hein? Olha, queria que você falasse, Sobis, você é um cara um pouco fora, para a gente fechar aqui, né? Você é meio fora da boleiragem, né? Você é um jogador de futebol que gosta de rock and roll, você é um cara que tem o teu grupo de motoqueiros, e agora, depois de todos esses anos no futebol, você olha para dentro do futebol, você vai levar amigos desse esporte que você viu tanto como ganha-pão, como ofício? São duas coisas, né? Durante a profissão a gente convive com muitas pessoas. E tem muitos companheiros. É difícil fazer amizade. Só que, da mesma forma que você tem as pessoas, a gente se acostuma a não tê-las. Porque eu tava, por exemplo, no Inter ano passado, convivia, vivia, tava na casa, outros iam para minha casa, aí o mundo gira. Hoje a gente já não tem mais contatos, tem outras amizades, é um outro foco. Então a gente tem muitos companheiros, né? Companheiros que a gente vai no mesmo objetivo, traçados no ano. E aí é difícil, né? A gente sim sente falta de muitos, mas a distância é inevitável. Como eu falei, você está um dia com ele, no outro dia você não está, então a gente acostuma a ter e não ter, e muitas vezes a gente acaba se tornando umas pessoas frias nesse caso, assim, sentimental. Então, claro que tem amigos, tem amizades, mas muitas amizades boas ficaram pelo caminho justamente por causa da distância, e aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, e aí se perde totalmente. Quando pendurar a chuteira, vai sossegar num cantinho só ou vai rodar o mundo de moto? Eu quero rodar o mundo de moto ou de motorhome, de alguma maneira. Eu quero tentar aproveitar todos esses 20 anos, né, de carreira até agora, sem fim de semana, sem nenhum dia. Eu falo que a gente treina todo dia para fazer o espetáculo de quem está de folga. Sim. As pessoas não vêm no campo, mas a gente trabalha todo santo dia. Todo santo dia. Muitas vezes são 3 meses sem nenhum dia de folga. É bem difícil, então, na medida do possível, né, ter um trabalho, fazer as coisas, porque a gente tem que seguir vivendo, trabalhando, e na medida do possível curtir tudo que a gente não curtiu durante a profissão. Ó,
Agora, para eu me despedir de você, eu vou passar uma vergonha pública aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. Primeira vez que eu vi a tua tatuagem, eu olhei, eu já achei, falei, pô, é um cara diferente, né? Um jogador de futebol que gosta de Fórmula 1. Não tem nada a ver com Fórmula 1. Eu sei. Mas muita gente acha que é por causa de Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1, mas a tatuagem não é por causa disso, não. É por causa do Blink-182, né? Depois eu descobri. Exato. É uma banda, sei lá, punk rock, que hoje já não existe, ou existe de uma forma diferente com outros integrantes, mas foi uma banda assim que eu gostava muito quando era mais jovem. Ah, legal. Sobes, ó, aproveitando esse dia de hoje, quero te agradecer muito por participar com a gente, por falar com a gente, esse teu tempo. A gente está aprendendo a valorizar o tempo de uma outra maneira, né? Nesse processo de todo mundo enclausurado em casa. Então, agradeço muito o teu tempo. E queria pedir para a gente fechar, vou te lembrar que hoje é aniversário de Porto Alegre. Então, para você falar um pouquinho da cidade onde, né, você foi revelado ali na base do Internacional, eu sei que você é de Erechim, quase um Catarina. Eu tô quase lá, eu tô quase em Santa Catarina. Um abraço para esse pessoal e deixar tua mensagem para quem você quiser. Sinta-se à vontade, o espaço é seu. Você falou de Erechim, né? Um beijo para minha cidade natal, que eu tanto gosto. Porto Alegre, um momento, como a gente fala, difícil, né? Mas parabéns, acho que é a cidade que eu amo, que eu escolhi para viver pro resto da minha vida e que todos tenham consciência, todos se cuidem, que esse momento vai passar e que todo brasileiro, não só o porto-alegrense, mas que todo brasileiro tenha consciência que mais do que nunca nós precisamos estar unidos e o país vai precisar muito da gente daqui para frente. Show de bola, meu querido. Um beijo para você, se cuida também. Vai passar, vai estar todo mundo mais forte depois disso. Brigadão. Bom dia. Bom dia a todos, cuide-se. Até mais. Batendo papo com a gente. Valeu, muito obrigado, galera. Lembrando para vocês que 13h ao vivo, na tela do Fox Sports, cada um da sua casa, eu aqui no meu cenáriozinho improvisado também, Fox Sports Rádio, daquele jeito. Essa semana já teve Zico, Kaká, já teve Jadson, já teve um monte de gente legal ao vivo conversando com vocês e todo mundo esperando vocês. Então, 13h tem live na sequência. Não sai daí não, que Lívia Nepomuceno tá chegando para conversar com o povo. Beijo, beijo, beijo. Até mais.